Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores e o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat, vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuação da leitura do Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 9. A morte de Joaquim e de Ana foi suave, depois de uma vida de sábia fidelidade a Deus nas provações. 31 de agosto de 1944. Jesus diz: como um rápido crepúsculo de inverno, no qual o vento forte com neve acumula nuvens pelo céu. Assim, a vida dos meus avós conheceu rapidamente o chegada da noite. Depois que o sol deles se deteve, brilhando na sagrada cortina do templo. Mas foi dito: a sabedoria inspira vida aos seus filhos. Toma sob a sua proteção os que a procuram. Quem ama a sabedoria, ama a vida, e quem fica vigilante para adquiri-la, haverá de gozar de sua paz. Quem a possui, terá como herança a vida. Quem a serve, obedecerá ao santo, sendo muito amado por Deus. Se crê nela, a terá por herança, confirmada pelos seus descendentes, porque ela o acompanha nas provações. Antes de tudo, o escolhe. Depois enviará sobre ele todos os temores, medos e provações, atormentando-o com o açoite de sua disciplina, para prová-lo em seus pensamentos e adquirir confiança nele. Depois lhe dará estabilidade, voltando a ele por um caminho reto e o fará contente. Ela lhe descobrirá os seus segredos, porá nele tesouros de ciência e de inteligência, que se manifestarão em obras de justiça. Sim, tudo isso foi dito. Os livros sapienciais são aplicáveis a todos os homens que neles encontram espelho para o seu comportamento e sua guia. Mas felizes aqueles que podem ser identificados entre os amantes espirituais da sabedoria. Eu me fiz rodear de sábios, que foram meus parentes mortais. Ana, Joaquim, José, Zacarias e ainda mais, Isabel e depois o Batista. Acaso não são eles verdadeiros sábios? Não falo de minha mãe, na qual a sabedoria fez sua morada. Da juventude até o túmulo, a sabedoria tinha inspirado uma vida agradável a Deus aos meus avós, protegendo-os do perigo de pecar, como a tenda que protege da fúria dos elementos. O santo temor de Deus é a base para a planta da sabedoria, a qual lança todos os seus ramos, até atingir no seu vértice o amor tranquilo na sua paz, o amor pacífico na sua segurança, o amor seguro na sua fidelidade, o amor fiel na sua intensidade, enfim, o amor total, generoso e ativo dos santos. Quem ama a sabedoria, ama a vida.
e terá a vida como herança, diz o Eclesiástico. Isso está ligado à minha palavra. Aquele que perder a vida por amor de mim, salvá-la-á. Porque não se trata da pobre vida desta terra, e sim da vida eterna. Não se trata das alegrias de um momento, mas das alegrias imortais. Foi neste sentido que Joaquim e Ana amaram a sabedoria, e ela esteve com eles nas provações. Quantas provações! Vós que, por não seres completamente maus, desejaríeis não ter nunca que chorar e sofrer. Imaginem, estes justos quantas dessas provações tiveram, embora merecessem ter Maria por filha. A perseguição política que os expulsou da terra de Davi, empobrecendo-os grandemente. A tristeza de ver reduzir-se a nada os anos que iam passando, sem que uma flor lhes dissesse: eu serei a vossa continuação. E depois o receio de tê-la conseguido já na idade em que não tinham nenhuma certeza de chegarem a vê-la mulher. Além disso, o dever que teriam de cumprir de afastá-la de seus corações para a colocarem sobre o altar de Deus. Ainda mais, tiveram que viver num silêncio bem mais pesado, depois de estarem já habituados com o arrulhar de sua pombinha, com o rumor de seus passinhos e sorrisos e beijos de sua filhinha, ficar agora esperando apenas por entre recordações a hora de Deus. E muitas outras coisas, doenças, calamidades do tempo, prepotência dos poderosos, quantos duros golpes assestados contra o frágil castelo de sua modesta propriedade. E ainda não basta. O sofrimento da filha que está longe deles, que vai ficar sozinha e pobre, apesar de todos os cuidados e sacrifício, não tendo mais do que as sobras dos bens paternos. Como irá esta filha encontrar essas sobras se ficarem por muitos anos sem serem cultivadas, imobilizadas à sua espera? Temores, medo, provações e tentações, e fidelidade, fidelidade, fidelidade sempre a Deus. E a tentação mais forte, que não se lhes negasse o conforto de terem sua filha junto a eles quando já estivessem bem idosos. Mas os filhos são de Deus antes de serem dos pais. E cada filho pode dizer isto que eu disse à minha mãe: não sabes que eu devo tratar dos interesses do Pai do céu? E cada mãe, cada pai deve aprender o que fazer, olhando Maria e José no templo, ou Ana e Joaquim na sua casa de Nazaré, cada vez mais despojada e mais triste, embora possua algo que não diminui nunca, crescendo sempre mais: a santidade de 2 corações, a santidade de um casamento. O que resta a Joaquim, já enfermo, e o que resta a sua sofredora esposa, nas longas e silenciosas tardes de velhos, a caminho da morte? Os vestidinhos, as primeiras sandalinhas, os próprios brinquedos de sua pequenina, que agora está longe deles, e sempre as lembranças. E com as lembranças uma paz lhes nasce no coração, quando cada um pode dizer: estou sofrendo, mas cumpri o meu dever de amor para com Deus. Estamos, pois, diante de uma alegria sobre-humana que brilha como uma luz celestial, desconhecida aos filhos do mundo, e que não perde o brilho ao cair, como pálpebra pesada sobre 2 olhos moribundos, mas que na sua última hora resplende ainda mais, evidenciando verdades ocultas durante toda a vida, fechadas como borboletas em seus casulos, que só davam sinal de sua presença por movimentos suaves, enquanto que agora podem abrir suas asas douradas, mostrando as palavras que as adornam. A luz de suas vidas vai se apagando no conhecimento de um futuro feliz para eles e para sua estirpe, com o louvor ao nome do Senhor sobre os lábios. Assim foi a morte dos meus avós, justamente pela santa vida que tiveram. Por sua santidade, eles mereceram ser os primeiros guardiães da amada de Deus. E somente quando um sol maior se mostrou no ocaso de suas vidas,
eles entenderam claramente a graça que Deus lhe havia concedido. Por sua santidade, Ana não passou pelos sofrimentos da mulher que dara à luz, mas sim pelo êxtase de quem trazia consigo aquela que é sem culpa. Para os dois não houve aflições de agonia, mas uma languidez que foi se desvanecendo. Assim como docemente vai se apagando uma estrela, à medida que o sol vem surgindo com a aurora. Eles não tiveram o conforto de ter-me consigo, sabedoria encarnada como pôde José. No entanto, eu era invisível presença, que inclinada sobre o travesseiro deles, fazendo-os adormecer em paz, na esperança do triunfo que lhes dizia sublimes palavras. Há quem diga, por que não tiveram que sofrer para gerar, nem para morrer, sendo eles também filhos de Adão? Eu respondo, o Batista foi pré-santificado só por ter chegado perto de mim, quando estava no ventre de sua mãe, tendo sido ele também filho de Adão, concebido com o pecado original. Não teria recebido nenhuma graça a santa mãe daquela, que não teve mancha, preservada por Deus, por trazer o próprio Deus no seu espírito quase divino e no seu coração embrionário, sem nunca de Deus se separar. Desde que foi pensada pelo Pai, concebida no ventre, tornando a possuir Deus plenamente no céu, por uma eternidade gloriosa? E ainda respondo, a reta consciência dá uma morte serena, e as orações dos santos nos alcançam tal morte. Joaquim e Ana deixaram atrás de si uma vida inteira vivida numa consciência reta, que surge então como plácido panorama, servindo-lhes de guia para o céu. Eles tinham a santa, em oração pelos seus pais que estavam longe, diante do tabernáculo de Deus, pais colocados por ela em segundo lugar depois de Deus, que é o bem supremo, mas que eram amados como a lei e o sentimento exigiam, com um amor sobrenaturalmente perfeito. Capítulo 10. Cântico de Maria. Ela se lembrava de tudo que o seu espírito havia visto em Deus. 2 de setembro de 1944. Somente ontem à tarde, sexta-feira, é que a minha mente se iluminou para ver. Não vi outra coisa senão uma Maria bem jovem, uma Maria de no máximo 12 anos, cujo rostinho já não tem mais aquelas rotundidades próprias de meninice, mas vai deixando ver os contornos da mulher, naquela forma oval que se alonga. Também os cabelos não estão mais caídos sobre o pescoço, com seus cachinhos leves, mas estão divididos, formando duas boas tranças de uma cor de ouro esmaecida. Parece uma liga de prata de tão claros. E descem, passando pelos ombros e chegando até a cintura. Seu rosto agora está mais pensativo, mais maduro, ainda que continue a ser o rosto de uma menina bela e pura, que toda vestida de branco está costurando em um pequeno quarto, também branco, de cuja janela escancarada pode-se ver o edifício imponente do templo no centro, e depois toda a descida dos degraus dos pátios e dos pórticos. Atrás dos muros que rodeiam o templo, vê-se a cidade com suas ruas, casas e jardins, e no fundo, o cume arredondado e verde do Monte das Oliveiras. Ela está costurando e cantando em voz baixa. Não sei se é um canto religioso. Diz assim, como uma estrela dentro da água clara, brilha-me uma luz no coração. Desde minha infância, de mim não se separa, e suavemente ela me guia com amor. No coração eu tenho um canto. De onde ele virá? Homem, tu não sabes isso. Vem de onde repousa o santo. Eu olho para a minha estrela clara e não quero coisa alguma que não seja, mesmo a mais doce e querida, mas que não seja desta doce luz que é toda minha. Tu me trouxeste desde os altos céus, ó minha estrela, no seio de uma mãe. Vives agora em mim, mas por fora dos véus, se estou podendo ver, ó rosto glorioso do Pai.
Quando darás à tua serva a honra de ser do Salvador a humilde serva? Manda-nos do céu o Messias. Aceita, ó Pai Santo, a oferta de Maria. Maria se cala, sorri e suspira, e depois se inclina e se ajoelha em oração. Seu pequeno rosto está todo uma só luz, erguido depois para o azul límpido de um belo céu de verão. Parece atrair para si toda aquela luminosidade e irradiá-la de si. Ou melhor, parece que um sol escondido no seu interior irradie suas luzes e incendeie a neve levemente rosada da face de Maria, derramando-se sobre as coisas e o sol que brilha na terra, abençoando e protegendo toda sorte de bens. Enquanto Maria está para levantar-se, depois de uma amorosa oração, e em seu rosto ainda ali permanece a luminosidade do êxtase, entra a anciã Ana de Fanuel e para, assombrada, ou pelo menos admirada pelo ato e pelo aspecto de Maria. Depois a chama, Maria, e a menina se volta com um sorriso diferente, mas sempre muito lindo, saudando-a. Ana, a paz esteja contigo. Estavas rezando? A oração não te basta nunca? A oração poderia me bastar, mas eu falo com Deus. Ana, não fazes uma ideia como eu sinto próximo de mim. Mais do que próximo, sinto em meu coração. Deus me perdoe esta soberba, mas eu não me sinto sozinha. Estás vendo? Lá naquela casa de ouro e de neve, atrás da dupla cortina, está o Santo dos Santos. Nenhum olho, a não ser o do sumo sacerdote, pode fixar-se no propiciatório sobre o qual repousa a glória do Senhor. Mas eu não preciso olhar, com toda a alma cheia de veneração, para aquele duplo véu bordado, que se move com as ondas dos cantos das virgens e dos levitas, e guarda o perfume dos preciosos incensos, como para tentar perfurar sua ungidura, a fim de ver transparecer o testemunho. Sim, também eu olho para ele. Não temas que eu não o olhe, cheia de veneração, como fazem todos os filhos de Israel. Não temas que o orgulho me segue, a ponto de fazer-me pensar isto que estou te dizendo. Eu olho para ele. Não há nenhum servo humilde no povo de Deus que olhe com mais humildade para a casa do Senhor como eu, pensando ser a mais indigna de todos. O que eu vejo? Vejo o véu. O que deve estar atrás do véu? Um tabernáculo. O que há nele? Se olho em meu coração, eis que vejo Deus, que brilha em sua glória e amor, dizendo-me, eu te amo. E eu lhe digo, eu te amo. E sinto-me derreter, me deleito em cada palpitação do coração, neste beijo recíproco. Eu estou no meio de vós, mestras e companheiras queridas, mas um círculo de fogo me separa de vós. Dentro do círculo estamos eu e Deus, que vos vejo através do fogo de Deus, e assim vos amo. Mas não posso amar-vos segundo a carne. Jamais poderia amar ninguém segundo a carne. Só posso amar a este que me ama segundo o Espírito. Eu conheço a minha sorte. A lei secular de Israel quer que cada menina se torne esposa, e cada esposa mãe. Mas eu, ainda que, obedecendo à lei, obedeço uma voz que diz, eu te quero. Mas como poderei fazer isso se sou e serei virgem? Esta tão doce e invisível presença que está comigo me ajudará, porque ela é que me quer assim. Eu não temo. Não tenho mais pai nem mãe. Só o eterno sabe como nesta dor se purificou tudo o que eu tinha de humano. Foi uma purificação por meio de uma dor atroz. Agora não tenho ninguém além de Deus. A ele obedeço, portanto, cegamente. Já teria obedecido até contra meu pai e minha mãe, porque a voz me instrui que quem quer acompanhá-la deve ir além dos pais, que são amorosos guardiães. Rondam os muros do coração filial, querendo conduzi-lo à alegria.
mas segundo o modo de ver deles. Não sabem que há outros modos que conduzem a uma alegria infinita. Eu lhes teria deixado as vestes e o manto para acompanhar a voz que me diz: vem, ó minha querida, ó minha esposa. Eu lhes teria deixado tudo. As pérolas das lágrimas que choraria por dever desobedecer, e os rubis do meu sangue, dado que até a morte eu teria desafiado para acompanhar a voz que me chama. Eles diriam que há algo maior e mais doce do que o amor paterno e materno. É a voz de Deus. A sua vontade agora me deixou livre até do laço da piedade filial. Talvez não teria sido propriamente um laço. Eles eram dois justos, e Deus certamente lhes falava como faz comigo. Eles seguiriam a justiça e a verdade. Quando penso neles, os vejo na tranquila espera dos patriarcas. Apresso com meu sacrifício a chegada do Messias para abrir-lhes as portas do céu, sobre a terra. Sou eu que me dirijo, ou melhor, é Deus que dirige a sua pobre serva, dando-lhe as suas ordens. Eu as cumpro, pois cumpri-las é a minha alegria. Quando chegar a hora, direi ao esposo o meu segredo, e ele o aceitará. Mas Maria, que palavras encontrarás para persuadi-lo? Terás contra ti o amor de um homem, a lei e a vida? Eu terei Deus comigo. Deus abrirá à luz o coração do meu esposo. A vida perderá os espinhos da sensualidade, tornando-se uma pura flor com perfume de caridade. A lei? Ora, Ana, não me digas que sou uma blasfemadora. Eu acho que a lei está para ser mudada. Por quem dirás tu, se a lei é divina? Pelo único que a pode mudar, por Deus. O tempo está mais perto do que pensais, eu vos digo, porque lendo Daniel, uma grande luz se fez em mim, partindo do fundo do meu coração, e minha mente se compreendeu o sentido das palavras misteriosas. As 70 semanas serão abreviadas pelas orações dos justos. Foi mudado o número dos anos? Não. A profecia não mente. A medida do tempo profético não é o curso do sol, e sim o da lua. Portanto, eu te digo, a hora está perto. Quando se ouvirá o vagido daquele que nasceu de uma virgem. Oh, se esta luz que me ama quisesse me dizer, já que me diz tantas coisas, onde está a feliz donzela? Que dará à luz o Filho de Deus, que dará o Messias a seu povo. Caminhando descalça, percorreria a terra, e nem o frio, nem o gelo, nem a poeira, nem a canícula, nem as feras, nem a fome seriam para mim obstáculos, para eu chegar perto dela e dizer-lhe: concede a tua serva, e a serva dos servos de Cristo, de viver sob o seu teto. Eu trabalharei o moinho e a prensa. Coloca-me como escrava ao lado do moinho, ou como pastora do teu rebanho, como as que limpas as fraldas do teu filho. Coloca-me em tuas cozinhas, junto a teus fornos. Coloca-me onde quiseres, mas me aceita, que eu possa ver, que eu ouça sua voz, que dele eu receba um olhar. Se ele não me quisesse, como mendiga à sua porta, eu haveria de viver de esmolas e de zombarias, ao ar livre, sujeito aos rigores do tempo, contanto que pudesse ouvir a voz do Messias menino, o eco dos seus risos, depois vê-lo caminhar. Talvez algum dia eu recebesse dele a esmola de um pão. Oh, ainda que a fome me estivesse dilacerando as entranhas, eu estivesse desfalecendo, depois de tanto tempo sem comer, eu não comeria aquele pão. Eu conservaria como saquinho de pérolas sobre o meu coração e o beijaria para sentir o perfume da mão do Cristo. E já não sentiria mais fome nem frio, porque aquele contato me daria êxtase e calor, êxtase e alimento. Tu deveria ser a mãe do Cristo. Tu o amas tanto assim. Será para isso que queres permanecer virgem? Oh, não! Eu sou apenas miséria e pó. Não ouso levantar o olhar em direção à glória. É por isso que eu gosto de olhar para dentro do meu coração, mais do que para o duplo véu, além do qual está a invisível presença de Jeová. Lá está o Deus terrível do Sinai, mas aqui em mim eu vejo
o nosso Pai, uma face amorosa que me sorri e me abençoa, porque sou pequena como um passarinho, que o vento sustenta sem sentir peso algum, e frágil como o caule do pequeno lírio selvagem, que só sabe florescer e exalar seu perfume, não opondo outra resistência ao vento, a não ser a de sua perfumada e pura doçura. Deus, o meu vento de amor, não é por isso que permaneço virgem, mas porque se o Filho de Deus é de uma virgem, ao Santo do Altíssimo não pode agradar senão aquilo que no céu ele escolheu por mãe, e aquilo que na terra lhe fala do Pai Celeste, a pureza. Se a lei meditasse isto, e os rabis, que as multiplicaram em todas as sutilezas, voltassem sua mente para horizontes mais altos, mergulhando-se no sobrenatural, deixariam de lado o humano e o lucro, que é o que eles procuram esquecendo-se de seu fim supremo, orientando os seus ensinamentos à pureza, a fim de que o rei de Israel a encontre ao chegar, com a oliveira do Pacífico, com as palmas do triunfador, espalhai lírios, mas lírios, muito lírios. Quanto sangue o Salvador não deverá derramar para redimir-nos? Quanto sangue! Das milhares e milhares de feridas que Isaías viu no corpo do homem das dores, está caindo uma chuva de sangue, como o orvalho de um vaso poroso. Que este sangue divino não caia onde houver profanação e blasfêmia, mas sim cálices de pureza odorífera, que o acolhe e recolhe, para depois espargidos sobre os doentes do espírito, sobre os leprosos da alma, que estão mortos para Deus. Dai lírios para enxugar os suores e as lágrimas do Cristo, com a cândida veste de pétalas puras. Dai lírios e mais lírios para o ardor de sua febre de Marte. Oh, onde estará aquele lírio que te carrega? Onde estará quem te descendeitará em tua febre ardente? Onde estará aquela que se tornará vermelha pelo teu sangue, morrendo pela dor de te ver morrer? Onde estará quem chorará pelo teu corpo, esvaído em sangue? Ó Cristo, Cristo, meu suspiro! Maria se cala, lacrimejante e esmagada. Ana se cala por algum tempo, e depois com sua branda voz de anciã, comovida diz: tem mais alguma coisa para ensinar-me, Maria? Maria leva um susto. Em sua humildade, ela crê que sua mestra a esteja censurando e diz: oh, perdão, tu és mestra, eu sou um pobre nada. Mas esta voz me saiu do coração. Eu bem que a vigio para não falar, mas como um rio que sob o impulso da onda arrebenta os diques, eis que eu fui apanhada transbordando. Não faças contas de minhas palavras e castiga a minha presunção. As palavras misteriosas deveriam ficar na arca secreta do coração, que Deus, em sua bondade, trata tão bem. Eu sei disso, mas é tão doce essa invisível presença que dela estou ébria. Ana, perdoa tua pequena serva. Ana a abraça e todo o seu velho rosto rugoso treme, brilhando em prantos. As lágrimas escorrem por entre as rugas, como a água por um terreno acidentado, se transforma em um pântano que treme. Mas a velha mestra não provoca riso, pelo contrário, o seu pranto excita a mais alta veneração. Maria está entre os seus braços, com o rostinho contra o peito da velha mestra, e tudo termina assim. Jesus diz: Maria se recordava de Deus, sonhava com Deus, pensava estar sonhando. Não fazia mais do que rever tudo o que o seu espírito havia visto no fulgor do céu de Deus. No momento em que tinha sido criada, para ser única a carne concebida na terra, ela partilhava uma das propriedades de Deus, ainda que de modo bem menor, como exigia a justiça. Assim ela tinha a faculdade de recordar, ver e prever, por atributo de uma inteligência poderosa e perfeita, não lesada pela culpa. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Uma das semelhanças está na sua possibilidade de recordar, ver e prever,
através do Espírito. Isto explica também a faculdade de ver o futuro. Muitas vezes, esta faculdade aparece pela vontade de Deus, de modo direto, outras vezes vem pela lembrança que se ergue, como o sol da manhã iluminando um determinado ponto do horizonte dos séculos, como é visto no seio de Deus. Estes são mistérios alto demais para que o possais compreender plenamente. Mas pensai, aquela inteligência suprema, aquele pensamento que tudo sabe, aquela vista que tudo vê, que vos criou por um ato de sua vontade, com o sopro de seu infinito amor, fazendo-vos filhos seus, por origem, filhos seus também, pela meta a que foste destinados. Poderá ele, por acaso, dar-vos algo sem ser ele mesmo? Ele vô-lo dá em uma medida infinitamente pequena, porque nunca uma criatura poderia ter a capacidade do seu Criador. Mas a medida que vos dá, ainda que em sua infinita pequenez, é perfeita e completa. Que tesouro de inteligência Deus deu ao homem Adão! A culpa certamente diminuiu essa inteligência, mas o meu sacrifício reintegra o homem e abre para vós os fulgores da inteligência, os seus canais, a sua ciência. Oh, que sublimidade tem a mente humana, unida a Deus pela graça, participando da sua capacidade de conhecer. A mente humana unida a Deus pela graça. Não existe outro modo. Os curiosos de segredos ultra-humanos que pensem nisso. Todo conhecimento que não proceda de uma alma em estado de graça, e não está em graça quem está contra a lei de Deus, tão clara em suas ordens, só pode provir de Satanás. Dificilmente Satanás corresponde à verdade em tudo que se refere a assuntos humanos, e nunca corresponde à verdade no que se refere ao sobrenatural. Porque o demônio é pai da mentira, conduzindo-vos consigo aos caminhos da mentira. Não há nenhum outro método para conhecer a verdade, senão o método de Deus, o qual fala, diz ou faz lembrar. Assim como o pai que faz o filho recordar-se da casa paterna ao dizer: estás lembrando de quando comigo fazia isto? Vias aquilo ou ouvias aquilo outro? Estás lembrando de quando recebias o meu beijo de despedida? Lembras-te de quando me viste pela primeira vez, o sol fulgurante do meu rosto sobre a tua alma virgem, que tinha acabado de ser criada, e estava ainda limpa do marasmo, que mais tarde diminuí e degradou, quando mal acabavas de sair de mim? Lembras-te ainda de quando chegastes a compreender, em um sobressalto de amor, o que é o amor? Qual é o mistério do nosso ser e da nossa procedência? Até onde a capacidade limitada do homem em estado de graça não consegue chegar, vem o Espírito falar-lhe e ensinar-lhe. Contudo, para o homem possuir o Espírito, é necessária a graça. Para possuir a verdade e a ciência, é necessária a graça. Para o homem ter o Pai, é necessário a graça. A graça é a tenda em que as três pessoas fazem a sua morada. É o propiciatório sobre o qual pousa o Eterno, e fala, não mais de dentro da nuvem, mas revelando sua face ao Filho fiel. Os santos se recordam de Deus, das palavras ouvidas da mente criadora, e que a bondade ressuscita em seus corações, para elevá-los, como águias, à contemplação do verdadeiro e ao conhecimento do tempo. Maria era a cheia de graça. Toda a graça una e trina estava nela. Toda a graça una e trina a preparava como esposa para as núpcias. Preparava-a como o leito nupcial para a prole, divinizando-a para sua maternidade e missão. Ela é a que vem concluir o ciclo das profetisas do Antigo Testamento e abre o ciclo dos portas-vozes de Deus no Novo Testamento. A arca da verdadeira palavra de Deus, olhando em seu seio eternamente violado. Maria descobria as palavras da ciência eterna, traçadas pelo dedo de Deus em seu coração imaculado, e se recordava, como todos os santos,
tê-las já ouvido, quando gerada com o seu espírito imortal de Deus Pai, Criador de toda a vida. E se não se recordava de tudo a respeito de sua futura missão, é porque em toda a perfeição humana Deus deixa algumas lacunas, por divina prudência, que é bondade e merecimento em favor da criatura. Como uma segunda Eva, Maria precisou conquistar sua parte de merecimento ao ser a mãe de Cristo, com uma fiel boa vontade que Deus quis ter até em seu Cristo para fazê-lo redentor. O espírito de Maria estava no céu. Sua personalidade e sua carne estavam na terra, devendo pisar terra e carne, para chegar ao espírito e uni-la ao espírito num abraço fecundo. Nota minha. Durante todo o dia de ontem, estive imaginando ver o anúncio da morte dos pais de Maria, dado por Zacarias. Quem saberá por quê? Assim também eu pensava como Jesus teria tratado a lembrança de Deus por parte dos santos. Hoje de manhã, quando começou a visão, eu disse: agora vão dizer que Maria está órfã. E já ia ficando com o coração pequenino, porque era a minha tristeza desses dias que eu teria visto e sentido. Pelo contrário, não há nada de tudo o que eu pensava ver ou ouvir, nem mesmo uma só palavra. Isto me consola, porque me diz que não há nada de mim própria, nem mesmo uma honesta sugestão sobre determinado ponto. Tudo vem mesmo de outra fonte. Meu medo contínuo cessa, até a próxima vez, porque este medo de ser enganado e de enganar me haverá de acompanhar sempre. Capítulo 11. Maria confidencia o seu voto ao sumo sacerdote. 3 de setembro de 1944. Que noite de inferno! Parecia mesmo que os demônios estivessem soltos sobre a terra. Canhonaços, trovões, relâmpagos, perigo, medo. Sofrimento por estar em uma cama não minha. E em meio a tudo isso, como uma flor toda branca e suave, colocada entre labaredas e espinheiros, a presença de Maria, que está um pouco mais adulta do que na visão de ontem, mas sempre jovem, com as suas tranças loiras sobre os ombros, com o seu vestido branco, com o seu sorriso doce e cheio de recolhimento, o sorriso interior, voltado para o mistério glorioso, que ela acolheu em seu coração. Passo a noite comparando o seu suave aspecto com a ferocidade que há no mundo, e relembrando suas palavras de ontem cedo, um canto de viva caridade, com o ódio dos que se dilaceram. Agora de manhã, tendo voltado ao silêncio do meu quarto, assisto a esta cena. Maria está sempre no templo. Agora, ela está saindo com outras virgens do templo verdadeiro e propriamente dito. Lá dentro deve ter havido alguma cerimônia, pois o cheiro do incenso se espalha pelo ar, que está todo avermelhado por causa de um belo pôr do sol, que eu diria de um outono adiantado, com o céu docemente cansado, como um outubro sereno, inclinando-se sobre os jardins de Jerusalém, nos quais o amarelo ocre das folhas, estando para cair, vão derramando manchas louro-avermelhadas no verde prateado das oliveiras. A fileira, ou melhor, o cândido enxame das virgens, atravessa o pátio dos fundos, sobe por uma escadaria, passa por uma série de pórticos, entra em outro pátio mais simples, quadrado, tendo uma única entrada. Deve ser este o lugar que serve para acomodar os pequenos quartos das virgens destinadas ao templo, pois cada menina se dirige para sua cela como uma pombinha para o seu ninho, e até parece um bando de pombas que se separam, depois de estarem unidas respondendo a um apelo. Muitas, eu diria todas, falam entre si em voz baixa e alegre, antes de se separarem. Maria está calada. Somente antes de se separar das outras, ela as saúda afetuosamente. Depois se dirige para o seu pequeno quarto que fica no canto à direita. Lá,
ela se encontra com uma mestra também anciã, embora não tanto quanto Ana de Fanuel. Maria, o sumo sacerdote te espera. Maria olha para ela ligeiramente surpresa, mas não lhe pergunta nada. Responde só isto: irei imediatamente. Não sei se a ampla sala em que ela entra faz parte da casa do sacerdote, ou se faz parte dos aposentos das mulheres que trabalham no templo. Só sei que é uma sala vasta e muito clara, bem arrumada, onde além do sumo sacerdote, majestoso em suas vestes, estão também Zacarias e Ana de Fanuel. Maria faz uma grande reverência na entrada, não continuando a entrar até o sumo sacerdote lhe diga: adiante, Maria, não temas. Maria ergue então de novo o corpo e vai para a frente devagar, não porque queira, mas por um movimento involuntário que lhe dá um ar solene, fazendo-a parecer de fato uma mulher. Ana sorri para ela, para dar-lhe coragem, e Zacarias a saúda, dizendo: a paz esteja contigo, prima. O pontífice a observa atentamente e depois diz a Zacarias: nela se vê logo a estirpe de Davi e de Arão. Minha filha, eu conheço a tua graça e bondade. Sei que cada dia viestes crescendo na ciência e na graça aos olhos de Deus e dos homens. Sei que a voz de Deus murmura ao teu coração as mais doces palavras. Sei que tu és a flor do templo de Deus e que o terceiro querubim está diante do testemunho, desde quando tu lá estás. Eu gostaria que o teu perfume continuasse a subir com incenso em cada novo dia, mas as palavras que a lei diz são outras. Tu não és mais uma menina, mas uma mulher, e toda mulher deve ser esposa em Israel para levar ao Senhor o seu filho varão. Tu cumprirás a ordem da lei. Não tenhas medo, não fiques envergonhada. Estou bem lembrado da tua realeza. A própria lei já tutela essa condição, quando ordena que cada homem seja dado à mulher da sua estirpe. Ainda que assim não fosse, assim eu faria, para não corromper o teu nobilíssimo sangue. Não conheces, Maria, alguém da tua estirpe que possa ser o teu esposo? Maria e o rosto, todo ruborizado de pudor, e sobre o qual, dos cílios das pálpebras, vem brotando um primeiro sinal de pranto, e com voz trêmula responde: ninguém. Mas ela não pode conhecer alguém, porque ele entrou aqui em sua infância, e a estirpe de Davi tem sido perseguida e dispersa de tal modo que não foi possível diversos ramos se reunissem como em uma fronte, formando a copa da palmeira real. Diz Zacarias: então, vamos deixar para Deus a escolha. As lágrimas até aí contidas jorram agora e desce até a boca trêmula, e Maria lança um olhar suplicante à sua mestra. Maria fez um voto ao Senhor pela sua glória e pela salvação de Israel. Naquele tempo, ela não passava de uma menina, estava aprendendo a soletrar e já se tinha obrigado por um voto, diz Ana em sua ajuda. O teu pranto, então, é por isso? Não é por resistência à lei? É por isso, e não por outra causa. Eu obedeço a ti, sacerdote de Deus. Isto vem confirmar tudo o que sempre me foi dito de ti. Há quantos anos que fizeste essa promessa de virgindade? Desde sempre, penso. Ainda não estava neste templo e já me havia entregue ao Senhor. Não és tu aquela menina que faz agora 12 invernos? Vieste pedir-me para entrar? Sou eu. E como podes dizer que naquele tempo já eras de Deus? Se olho para trás, vejo-me consagrada já ao Senhor. Não posso lembrar-me da hora em que nasci, nem de como foi que comecei a amar a minha mãe e a dizer a meu pai: meu pai, eu sou tua filha. Mas eu me lembro ainda que não sabia quando começou, de ter dado a Deus meu coração. Talvez tenha sido com o primeiro beijo que eu soube dar, com a primeira palavra que eu consegui pronunciar, com o primeiro passo que eu fui capaz de dar. Sim, isso mesmo. Creio que a primeira recordação de amor
Vou encontrá-la no primeiro passo, firme que eu consegui dar. Minha casa tinha um jardim cheio de flores, tinha um pomar e muitos campos, e lá havia uma nascente bem lá no fundo, ao sopé de um monte, e a nascente chorrava de uma rocha escavada, que formava uma gruta. Era cheia de ervas de talos longos e finos, que ficavam penduradas como pequenas cascatas verdes, que vinham de diversas direções, e parecia que estivesse chovendo, porque as folhinhas leves das pequenas copas semelhantes a um bordado tinha uma gotinha de água em cada uma, que ao pingar fazia o som de uma campainha bem pequenina. E a nascente também cantava. Lá havia passarinho nos ramos das oliveiras e das macieiras que estavam na encosta acima da nascente, pombas brancas que vinham lavar-se no espelho límpido da água da fonte. Eu não me lembrava mais de tudo aquilo, porque eu tinha colocado todo o meu coração em Deus, e com exceção do pai e da mãe, amados por mim na vida e na morte. Quaisquer outras coisas da terra tinham desaparecido do meu coração, mas tu me estás fazendo pensar, sacerdote. Devo descobrir quando foi que me dei a Deus. E por isso as coisas dos primeiros anos estão voltando à minha mente. Eu amava aquela gruta, porque é mais doce do que o canto da água e dos passarinhos. Lá eu ouvi uma voz que me dizia: vem, minha querida. Eu amava aquelas ervas ornadas, com notas sonoras e parecidas com lindos diamantes, porque nelas eu vi o sinal do meu Senhor, e me tornava alheia a tudo mais ao dizer a mim mesma: vê como é grande o teu Deus, ó minha alma. Aquele que fez os cedros do Líbano lá no norte, fez também aqui essas folhinhas que se inclinam sob o peso de um mosquitinho, para a alegria dos teus olhos e como um preparo para os teus pequenos pés. Eu amava aquele silêncio das coisas puras, o vento leve, a água prateada, o céu das pombas. Eu amava aquela paz que levava sobre a pequena gruta, descendo das macieiras e das oliveiras, agora todas em flor e depois todas carregadas de frutos. E não sei, parecia que a voz me dissesse: vem tu, minha oliva linda, vem tu, doce maçã, vem tu, fonte selada, vem tu, ó minha pomba. Doce o amor do pai e da mãe, doce era a voz deles que me chamavam, mas esta voz, ó, no paraíso terrestre, penso que foi assim que a ouviu aquela que foi a culpada, e eu nem sei como foi que ela pôde preferir o síbilo a esta voz de amor. Como pôde apetecer um outro conhecimento que não fosse o de Deus, com os lábios que ainda estavam com o cheiro do leite materno, mas com o coração tornado ébrio pelo mel celeste? Eu disse então: eis-me aqui, eu vou, sou tua, e nenhum outro Senhor terá a minha carne, senão tu, Senhor. Como outro amor, não tenho o meu espírito. Parecia-me estar repetindo coisas já ditas e estar cumprindo o rito a tempo realizado. Mas era estranho para mim o esposo escolhido, porque dele conhecia já o ardor, e minha vista estava já feita sua luz. E minha capacidade de amar se havia completado entre seus braços. Quando foi? Não sei. Do lado de lá da vida, eu diria, porque sinto que sempre o tive, e que ele sempre me teve, e que eu existo porque ele me quis para a alegria do seu espírito e do meu. Agora eu obedeço, sacerdote, mas diz-me tu, como é que deverei agir? Não tenho pai nem mãe, se tu o meu guia. Sê tu o meu guia. Deus te dará o esposo, e santo ele há de ser, pois te entregas a Deus. Tu contarás a teu esposo qual é o teu voto, e ele aceitará? Assim espero. Reza, filha, para que ele possa compreender teu coração. Vai agora, Deus te acompanhe sempre. Maria se retira com o homem. Zacarias fica com o pontífice. Cessa assim a visão. Capítulo 12. José era escolhido como esposo da Virgem. 4 de setembro de 1944. Vejo um rico salão lindamente pavimentado, com cortinas, tapetes e móveis entalhados. Deve ainda ser também essa uma parte do templo,
porque vejo sacerdotes, entre as quais Zacarias, e muitos homens de várias idades, ou seja, de 20 a 50 anos, mais ou menos. Eles estão falando animadamente uns com os outros em voz baixa. Parecem estar ansiosos por alguma coisa que eu ainda não sei o que seja. Todos estão com roupas novas, ou pelo menos lavadas há pouco, como se estivessem preparados para uma festa. Muitos tiraram o véu que eles estavam cobrindo a cabeça, mas outros ficaram cobertos, especialmente os anciãos. Os jovens preferem ficar com as cabeças descobertas, uns ostentando suas cabeleiras loiras escuras, outros a cor de amora, alguns as bem escuras e vejo uma de cor vermelho e cobre. A maior parte dos jovens tem os cabelos cortados curtos, mas há também os de longas cabeleiras que descem até os ombros. Parece que eles não se conhecem uns aos outros, pois vejo como estão se observando mútua e curiosamente. Mas devem ser parentes entre si, porque pode-se notar que é um pensamento que está preocupando a todos. A um canto estou vendo José. Ele está falando com um velhinho ainda robusto. José deve ter seus 30 anos. É um belo homem de cabelos curtos e um tanto crespos, de cor castanho escuro, com sua barba e seus bigodes que formam um sombreado, pondo um relevo queixo subindo pelas faces, que são moreno avermelhadas. São oliváceas, como costumam ser os homens morenos. Ele tem os olhos escuros, bons e profundos, muito sérios e parecendo até um pouco tristes. Mas quando ele sorri, como está fazendo agora, seus olhos se tornam alegres e joviais. José está todo vestido de um marrom claro, muito simples, mas muito bem arrumado. Agora entra um grupo de jovens levitas, colocando-se entre a porta e uma longa e estreita mesa, que fica perto da parede. A porta ao meio da mesa fica aberta. Somente uma das cortinas desce até 20 centímetros do solo, cobrindo o vão da porta. A curiosidade aumenta, e ainda mais, quando uma mão afasta a cortina, para dar passagem ao levita, que traz nos braços um feixe de ramos secos, sobre o qual foi colocado um ramo florido, com todo cuidado. É uma fina camada. As pétalas brancas das flores mal se recordam de sua primeira cor rosada, que ainda se pode ver no centro, tornando-se, porém, mais clara, à medida que se aproxima das extremidades das delicadas pétalas. O levita coloca o feixe de ramos sobre a mesa, com muito cuidado para não estragar o milagre daquele ramo florido, que está em meio a tantos ramos secos. O murmúrio passa pelo salão, os pescoços se espicham, os olhares se tornam mais atentos. Até Zacarias, com os sacerdotes, estão perto da porta. Está querendo ver, mas não consegue. José, no seu canto, dá apenas uma olhadela no feixe de ramos, e quando o interlocutor lhe diz algo, faz um gesto de negação, como se estivesse dizendo impossível, e sorri. Ouve-se um toque de trombeta do outro lado da cortina. Todos se calam e se colocam em ordem com o rosto virado para a saída, que agora está completamente aberta, com a cortina deslizada pelas argolas. Entra o sumo pontífice, rodeado por outros anciões. Todos se inclinam profundamente. O pontífice vai até a sua mesa falando assim: Homens da estirpe de Davi, que aqui vos reunistes em obediência a uma ordem minha, escutai. O Senhor falou, louvores sejam dados a ele. De sua glória desceu um raio, e como o sol de primavera, deu vida a um ramo seco, que floresceu milagrosamente enquanto nenhum outro ramo da terra hoje está florido no último dia das incêndias, quando ainda não se derreteu a neve que caiu sobre as montanhas de Judá, sendo a única candura que existe entre Sião e Betânia. Deus falou, fazendo-se pai e tutor da Virgem de Davi, que não tem outro senão ele para a sua tutela. Santa menina, glória do templo e da estirpe,
Ofereceu a palavra de Deus para ficar conhecendo o nome do esposo que agradou ao Eterno. Ele deve ser muito justo para ser o eleito do Senhor como guarda da Virgem, a ele tão querida. Por isso a nossa dor de perdê-la se atenua e cessa toda a nossa preocupação quanto ao seu destino de esposa. E ao que for indicado por Deus, confiamos com toda segurança a Virgem sobre a qual está a bênção de Deus e nossa. O nome do esposo é José de Jacó, de Belém, da tribo de Davi, carpinteiro em Nazaré da Galileia. José, vem para a frente. O sumo pontífice te ordena. Grande murmúrio, cabeças que se viram, olhos e mãos que acenam, explosões de desilusão e expressões de alívio. Alguém, especialmente entre os velhos, deve ter ficado alegre por não ter tido esta sorte. José, muito vermelho e embaraçado, vai para a frente. Está agora diante da mesa, em frente ao pontífice, que saúda com reverência. Vinde todos e olhai o nome escrito sobre o ramo. Apanhe cada um o seu próprio ramo, para que se prove que não houve fraude. Os homens obedecem. Olha para o ramo que está delicadamente seguro pelo sumo sacerdote. Apanha cada um o seu próprio ramo, e uns o despedaçam, outros o conservam. Todos observam José. Há quem olhe e se cale, e outros que se felicitam. O velhinho, com quem José conversava antes, diz: Eu não te havia dito, José? Quem menos se sente seguro é o que vence a partida. Agora todos já passaram. O sumo sacerdote entrega a José o ramo florido e depois põe-lhe a mão sobre o ombro, dizendo: A esposa que Deus te dá não é rica, tu bem o sabes, mas possui todas as virtudes. Procure ser sempre mais digno dela. Não há em Israel outra flor de tão rara beleza e pureza. Agora sai, todos vós ficando apenas José. Tu, Zacarias, como seu parente, conduz a esposa até aqui. Todos saem, menos o sumo sacerdote José. A cortina torna a ser baixada sobre a saída. José, todo humilde, está junto ao majestoso sacerdote. Há um momento de silêncio e depois o sacerdote lhe diz: Maria, precisa dizer-te um voto teu. Procuras ajudar a timidez dela. Sejas bom para com ela. Porei a minha virilidade a seu serviço, e nenhum sacrifício por ela me será pesado. Fica certo disso. Maria entra com Zacarias e Ana de Fanuel. Vem, Maria, diz o pontífice. Eis o esposo que Deus te destinou. É José de Nazaré. Voltarás, pois, para a tua cidade. Agora eu vos deixo. Deus vos dê a sua bênção. O Senhor vos guarde e abençoe, mostrando-vos a sua face, e tendo sempre piedade de vós, que ele volte para vós o seu rosto e vos dê a paz. Zacarias sai, acompanhando o pontífice. Ana se congratula com o esposo e depois também sai. Os dois noivos ficam um em frente ao outro. Maria, com o rosto vermelho, está de cabeça inclinada. José, também ruborizado, a observa, procurando as primeiras palavras para dizer. Finalmente, um sorriso ilumina o rosto. Ele diz: Eu te saúdo, Maria. Eu te vi menina de poucos dias. Era amigo de teu pai. E tenho sobrinho, filho do meu irmão, Alfeu, que era muito amigo de tua mãe. Seu pequeno amigo, que hoje não tem mais do que 18 anos, quando ainda não tinha nascido, era como um homenzinho e alegrava as horas tristes de tua mãe, que eu amava muito. Tu não o conheces porque viestes para aqui ainda pequena. Mas em Nazaré todos te querem bem, pensam na pequena Maria e falam nela, na pequena Maria do Joaquim, cujo nascido foi um milagre do Senhor, que fez com que uma estéril florescesse. Eu me lembro daquela tarde em que nasceste. Todos nós lembramos dela pelo prodígio acontecido, de uma grande chuva que veio salvar os campos, e de um violento temporal com qual os raios não destroçaram nem mesmo o caule de Érica selvagem, e que terminou com um arco-íris tão surpreendente que ninguém jamais viu
outro maior nem mais bonito. E depois, quem não se lembra da alegria do Joaquim? Ele te levava por toda parte mostrando-te aos vizinhos, como se fosses uma flor vinda do céu. Ele te admirava e queria que todos te admirassem. O velho pai era feliz e morreu falando de sua Maria tão bela, tão boa, e de suas palavras tão cheias de graça e sabedoria. Ele tinha razão de te admirar e de dizer que não existe outra mais bela do que tu e tua mãe. Ela enchia o seu canto, o lugar onde era tua casa, e parecia uma cotovia na primavera, quando te levava em suas entranhas, e mais tarde, quando te amamentava. Fui eu que fiz o teu berço, um bercinho todo entalhado com rosas, porque assim o quis tua mãe. Talvez ele ainda esteja na casa que está fechada. Eu estou velho, Maria. Quando nascestes, eu estava fazendo os meus primeiros trabalhos. Já fazia alguma coisa. Quem me teria dito que eu haveria de ter-te como esposa? Talvez os teus tivessem morrido mais alegres, pois eles eram meus amigos. Eu sepultei o teu pai, chorando, com um coração sincero, porque ele foi para mim um bom mestre na vida. Maria vai erguendo devagarzinho o seu rosto, reanimando-se sempre mais, ouvindo que José lhe fala assim. E quando ele se refere ao berço, ela sorri levemente. E quando José lhe fala do pai, ela lhe estende uma mão e diz: Obrigada, José. Um agradecimento tímido e suave. José toma a mãozinha de Jasmim entre suas mãos curtas e fortes de carpinteiro e a acaricia com afeto que quer encorajar sempre mais. Talvez espere por outras palavras, mas Maria se cala de novo. Então é ele que retoma a palavra. A casa, como sabes, está intocada, menos naquela parte que foi demolida por ordem do cônsul, transformando um atalho em uma estrada para as carruagens de Roma. Mas o campo está um pouco descuidado, aquela parte que ficou para ti, porque tu sabes, a doença do pai fez que se gastasse muito do que era teu. Já não mais de 3 primaveras que as árvores e as videiras não veem a tesoura do hortelão. A terra está inculta e dura, mas as árvores que te viram pequenina estão lá ainda. Se tu me permites, eu vou cuidar logo delas. Obrigada, José, mas tu já estás trabalhando? Trabalhei no teu pomar nas primeiras e nas últimas horas do dia. Agora os dias estão alongando-se cada vez mais. Na primavera quero que tudo esteja em ordem para a tua alegria. Olha, este é um ramo de amendoeira que está à frente da casa. Eu quis apanhar estes. Há entradas por toda parte na sebe arruinada, mas agora eu a consertei e a farei ficar mais forte e sólida. Eu quis apanhar este ramo pensando que esse fosse o escolhido. Não o esperava, porque sou nazireu, e só obedeci por ser ordem do sacerdote, não por desejar as núpcias. Como eu ia dizendo, pensei que terias tido prazer em ter uma flor do teu jardim. Eis aqui, Maria. Com ela te dou o meu coração, e como esta flor floresceu até agora para o Senhor, florescendo agora para ti, minha esposa. Maria pega o ramo, está comovida e olha para José com o rosto sempre mais tranquilo e radiante. Sente-se segura com ele. Por isso, quando ele lhe disse, eu sou nazireu, o rosto de Maria se iluminou e ela se encheu de coragem. Eu também sou toda de Deus, José. Não sei se o sumo sacerdote te disse isto. Ele só me disse que és boa e pura, e me irás falar de um voto e que eu seja bom para contigo. Fala, Maria. O teu José quer te fazer feliz em todos os teus desejos. Eu não te amo com a carne. Eu te amo com o meu espírito, ó Santa Menina, amendada por Deus. Vê em mim, Maria, um pai e um irmão, mais do que um esposo. Como em um pai confia, e como a um irmão tranquiliza-te. Desde a infância eu me consagrei ao Senhor. Aqui é Maria que está falando. Desde a minha infância eu me consagrei ao Senhor.
Eu sei que em Israel não se faz isso, mas eu ouvi uma voz que me pedia a minha virgindade como sacrifício de amor pela vinda do Messias. Faz tanto tempo que Israel o está esperando. Por este motivo, não é demais renunciar à alegria de ser mãe. José olha para ela fixamente, como se quisesse ler em seu coração, e depois lhe pega as duas mãozinhas, que ainda estão com o ramo florido entre os dedos, e diz: Eu também unirei o meu sacrifício ao teu, e amaremos tanto ao Eterno com a nossa castidade, que ele haverá de dar o Salvador mais depressa à terra, permitindo-nos ver a sua luz brilhar no mundo. Vem, Maria, vamos andar na frente de sua casa e juremos que nos haveremos de amar como anjos se amamos aos outros. Depois eu irei a Nazaré preparar tudo para ti na tua casa. Se achares bom ires para lá, ou então um outro lugar que preferires. Na minha casa ainda havia uma gruta lá no fundo. Ainda existe? Ainda existe, mas não é mais tua. Mas eu farei uma para ti onde sentirás um ar fresco, que te porás à vontade nas horas quentes do dia. Eu a farei o mais possível igual a outra. Diz-me uma coisa, quem gostarias de ter contigo? Ninguém, eu não tenho medo. A mãe do Alfeu, que sempre costuma vir estar comigo, me fará um pouco de companhia de dia. De noite prefiro ficar sozinha. Nada me pode acontecer de mal. Além disso, eu agora estarei lá. Quando devo vir te buscar? Quando quiseres, José. Então virei, logo que a casa esteja em ordem. Não vou tocar em nada. Quero que encontres tudo como tua mãe a deixou, mas quero que ela esteja cheia de sol e bem limpa, para receber-te sem tristeza. Vem, Maria, vamos dizer ao Altíssimo que o bendizemos. Não vejo mais nada, mas fica em meu coração o sentimento da segurança que Maria está experimentando.